como excelentíssimo senhor doutor promotor de justiça, doutor Robertson. Cumprimento Vossa Excelência, em que pese não ter havido cumprimento da acusação à defesa, mas a defesa cumprimenta o Ministério Público, para dizer também que reconhece a importância do órgão do Ministério Público, que tem feito trabalhos muito bons na nossa sociedade e é um órgão necessário. Às vezes temos divergências entre a defesa e o Ministério Público, mas nunca é nada pessoal. Isso aqui cada um tem um ponto de vista, vem, esclarece e os senhores julgam. Nossos cumprimentos. Meus cumprimentos também à doutora Suzy. Doutora, é sempre um prazer trabalhar com a senhora no Tribunal do Júri. Essa é a segunda ocasião em que nos encontramos no plenário e a senhora sempre foi, ao meu ver, muito justa, muito correta, muito educada, sempre com um sorriso para resolver tudo. E isso... Mais ou menos, né? Nem sempre é o sorriso, mas enfim. Mas, apesar das divergências que temos, como já conversamos, é sempre muito respeitosa. Espero sempre ter sido respeitoso com a senhora também, porque quem trata a gente bem, a gente deve tratar bem também. Então, meus cumprimentos, é sempre um prazer. E hoje é o 30º júri que eu posso participar, e é de uma alegria muito grande para mim que esteja sob a presidência de Vossa Excelência. Obrigada. Os cumprimentos da defesa também. Obrigada. Aos serventuários da Justiça, meus cumprimentos. Aos senhores que nos auxiliam, que são nossos braços para lá e para cá, ajudando a funcionar essa máquina aqui, a funcionar a justiça. Sem vocês, eu sempre digo que é muito mais difícil que o Tribunal do Júri aconteça, porque vocês que organizam toda a pauta, organizam todo o trabalho e também nos auxiliam. Então, se sintam cumprimentados pela defesa também. Nós vemos e reconhecemos a importância do trabalho de vocês, dos nossos cumprimentos, sabe, do nosso respeito pelos servidores públicos também. Cumprimentos policiais militares hoje aqui presentes, inclusive temos um como jurado hoje. Quero que saibam que, ao contrário do que foi querido demonstrar aqui, a defesa, que posso dizer desse advogado e dessa advogada, não tem nada contra a polícia, tá? E foi dito até, que eu marquei aqui, que ele disse que o delegado é incompetente. Eu nunca disse isso. Eu desafio quem disse essa mentira a vir aqui e encontrar onde eu disse que o delegado é incompetente. Eu nunca disse isso. Os advogados, especialmente, nós não temos nada contra a polícia. Eu tenho um orgulho muito grande de ser sobrinho de um já falecido, mas outrora honrado, policial das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, a Rota, tropa de elite da Polícia Militar do meu estado de São Paulo. Então nós não temos nada contra a polícia. Quando encontramos falha na investigação, devemos apontar, porque a vida dele, a história dele está em jogo, mas não temos nada contra a polícia. Recebam o cumprimento dessa bancada de defesa também. Aqueles que aqui se encontram, familiares ou não, da vítima e do senhor Antônio, se sintam cumprimentados também. Eu gosto sempre quando o plenário tem gente. Eu acho que julgamento pelo Tribunal do Júri com plenário vazio nunca é bom, porque é bom que a sociedade veja como as coisas funcionam, como a justiça é feita, como um julgamento é realizado, como uma decisão é proferida. E a sociedade poder acompanhar isso é muito bom, porque evita comentários distorcidos de deu a decisão tal, mas ela foi injusta. Deu a decisão tal, mas ela também não foi justa. Mas acompanhando como se conduz um julgamento, Vossas Excelências podem levar para fora, levar adiante como a justiça funciona. Às vezes nos deparamos, como no caso de hoje, uma acusação pesada, mas acompanhando a instrução do processo, vocês conseguem entender como chegaram a alguma conclusão. A conclusão que chegaram e a conclusão que eu espero que cheguem hoje e demonstrarei para os senhores. A minha colega Liana, doutora, sinta-se especialmente cumprimentada. A senhora é mais uma amizade que a advocacia criminal me proporcionou. Principalmente aqui em Maringá, fiz amigos de excelência no meio da advocacia. A senhora é uma delas. E fico mais honrado ainda de hoje eu ocupar um cargo que já foi de senhora na OAB, de vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos. Mas da senhora foi passado para mim, com certeza pela confiança, me sinto honrado. Me senti mais honrado ainda quando me chamou para vir aqui defender o seu Antônio. Então saiba da minha admiração pública por Vossa Excelência, pela minha admiração pela verve que tem a defesa dos nossos semelhantes e por não ter duvidado do seu Antônio, me ajudado a encontrar a verdade, ou pelo menos a solução que, a partir das provas do processo, pareça mais razoável possível. Meus cumprimentos à senhora também. Seu Antônio, hoje tudo que está feito é por conta do senhor. O senhor que importa hoje aqui.
certo? Nós conversamos em algumas oportunidades, deixo bem claro já de início, o senhor manteve sempre a mesma versão, não encontrando incoerências na versão apresentada. E detalhe, na delegacia de polícia não havia advogado. Eu tive contato com o senhor Antônio um mês atrás, mais ou menos. Ele não tinha advogado, não tinha advogado ali para mentir junto com ele, tá bom? Ele manteve sempre a mesma versão. Então, senhor Antônio, eu não sou o melhor advogado do mundo, tá bom? Mas hoje estou responsável pela sua defesa. No final, se o senhor olhar para mim e disser, doutor, obrigado, fez o que estava ao seu alcance, eu dormi em paz hoje, tá bom? Espero do fundo do meu coração que hoje nós saímos aqui com uma sentença justa para o senhor, justa para o senhor. O que aconteceu com a sua mãe, infelizmente nós não podemos corrigir, não podemos. Hoje o que nós podemos corrigir é uma injustiça de acontecer com o senhor. Sinta-se cumprimentado também e confie na defesa, confie na justiça. Tudo bem? Por último, por serem os mais importantes de hoje, como já dito aqui, é vocês que decidem de fato hoje aqui, a doutora ela está aqui para conduzir o julgamento, para não deixar ninguém se exceder, fazer o que não deve, certo? Ela é o fiel da balança, não vai deixar pender para um lado e nem para o outro, vai ficar na medida, porque quem decide de fato hoje são vossas excelências, homens e mulheres honrados dessa sociedade. Não é à toa que vieram parar aqui. Presume-se que os senhores têm idoneidade moral para julgar um outro ser humano, uma matéria que está divina, julgar outra pessoa. Vossas excelências têm o poder de hoje decidir a vida dessa pessoa. Vossas excelências têm o poder de fazer ele sair daqui como um marricida ou como um homem inocente. Esse é o poder do jurado, é um poder grande e com muita responsabilidade. E a gente precisa entender por que os senhores têm tanta responsabilidade, tanto poder nas mãos. Tem inúmeros livros que tentam explicar isso. Bem inusitado, eu encontrei talvez uma explicação muito boa porque o jurado tem esse poder. Por incrível que pareça, na Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, lá está escrito o seguinte: cremos axiomáticos as seguintes verdades, que todos os homens foram criados iguais, que lhes conferiu o Criador certos direitos inalienáveis, dentre os quais o de vida, o de liberdade, o de procurarem a própria felicidade, e que para a segurança desses direitos se constituíram entre os homens governos, cujos justos poderes emanam dos seus governados. O justo poder soberano do Estado hoje emana de vossas excelências. Essa é a grandiosidade de ser jurado. Muita gente não quer ser jurado porque fica aqui o dia inteiro, às vezes deixa de fazer o que precisa fazer para estar aqui, mas eu vejo isso como uma missão enorme. Eu queria ter sido jurado, tentei, mas lá na minha cidadezinha não acontece nada, nem juro, então não tive essa oportunidade, porque é uma oportunidade de você próprio, como jurado, experimentar a própria nobreza que existe dentro de vocês. Porque condenar por condenar é muito fácil. Vocês saem daqui, é o que a sociedade espera. Agora, tomar a decisão de absolver o senhor Antônio, que é como a defesa irá pedir ao final, essa é a decisão que emana coragem. Essa é a coragem que eu peço aos senhores. Não se deixem influenciar porque uma pessoa disse aquilo, porque outra disse aquilo outro. Pensem só na consciência de vocês e na responsabilidade com a história daquele homem. Eu sempre digo isso no final, mas para os senhores já começarem a analisar o que eu vou dizer com essa responsabilidade, imagine o seguinte: terminou o julgamento, certo? Foi todo mundo para casa, a gente já tem a decisão, independentemente de qual seja. Imaginem agora que os senhores estão na casa dos senhores, com as suas esposas, com seus esposos, namorado, ou estão sozinhos. E alguém pergunta, ou a própria consciência de vocês pergunta: como que foi o julgamento? Você fala, o julgamento foi assim, fazer apresentar tal prova, tal outra, procedeu dessa maneira, o promotor falou isso, o advogado falou aquilo outro, bacana. E o que você decidiu? E você responde para essa pessoa: eu votei pela condenação. E ela te pergunta: por quê? Ou por quê que importa? Por que vocês votariam pela condenação? É esse exercício de imaginação que os senhores precisam fazer antes de tomarem a decisão. Qual é a justificativa para condenar e para absolver também? Vejam, se a pessoa agora pergunta: como que foi o julgamento? Como que você votou?
e você diz eu absolvi, os senhores também têm que ter a consciência do porquê tomaram essa decisão, tanto para condenar quanto para absolver. É responsabilidade hoje aqui. É a vida de uma pessoa que está em jogo. Ele sai daqui com a pecha de assassino ou como de um homem inocente. Tudo bem? Então, vamos de fato ao processo. O promotor ele me pegou numa parte ali e ficou realmente, pensei o que fazer, que era na questão da paulada. Foi uma paulada, olha, eu ouvi uma paulada, mas no laudo tem várias. Isso eu tenho certeza que tocou vossas excelências também. Só faltou ler o restante do que foi dito aqui para os senhores entenderem o contexto. Vou ler com os senhores, tá bom? Alguém pode ser o fiscal da minha leitura? Se eu estiver mentindo, é só avisar para a juíza e ela me dá uma reprimenda. Ó, vou ler a partir daqui, tá? Isso aqui é o depoimento do Antônio. Que a declarante afirma que sua mãe viu que o portão no fundo estava aberto e ela foi dar uma olhada, e quando o declarante e sua mãe estavam voltando para a área, o declarante estava voltando para a área, o declarante foi pego por trás pelo pescoço por uma outra pessoa. O declarante disse que viu apenas um vulto, atingiu sua mãe, e o declarante afirma que ouviu o som de uma paulada. Uma paulada, foi dito isso várias vezes, certo? Só que mais adiante, por que é o som de uma paulada? Ele está falando o seguinte, olha, eu estava ali, na hora que eu ouvi o som de uma paulada. Só que ele não disse que eu ouvi apenas uma paulada, porque mais adiante ele diz o seguinte, que o declarante afirma que eles diziam, dá o dinheiro ou vai acontecer o mesmo com você. Ouçam, e o declarante ouviu as pauladas que eles davam em sua mãe. Faltou ler esse trecho aqui para os senhores entenderem o contexto. Então não é que ele estava mentindo, que a versão dele é mentirosa, inconsistente. Ele falou, eu vi uma paulada, mas tem várias lesões. Ele disse que na hora ouviu o som de uma paulada, mas depois continuaram a bater na mãe dele. Ele não disse em nenhum momento que foi apenas uma paulada, tá? Ele disse que ouviu várias. Ele não mente em nenhum momento do processo, nem quando ele estava desassistido. Em nenhum momento. Certo? Então está mostrado a questão da paulada para os senhores. Perdoe, eu preciso voltar um pouquinho. Então, um detalhe bem interessante. A gente tem muita dificuldade em entender o processo penal brasileiro. O que ele é, como ele é, para que serve, como deve ser feito. Sempre se diz, tem que imaginar que você é o réu. Já dá uma ideia negativa. Eu vou imaginar que eu sou um réu, eu não cometo crimes, para que eu vou imaginar que eu sou execrável? Mas não é bem assim. O exercício de imaginação necessário é imaginar que você está sendo julgado. Você está sendo julgado, e como você quer ser julgado? É com provas contundentes? Com provas irrefragáveis? Ou com suposições? Esse é o exercício que os senhores precisam fazer. Imagine que, não que você é o Antônio, apesar desse exercício ser necessário, mas que os senhores estão sendo julgados hoje, julgados e julgadas. E os senhores estão sendo julgados, como os senhores esperariam uma eventual condenação, um eventual julgamento? É com prova contundente, irrefragável, com prova irrefutável, e não com os familiares dizendo o tempo todo que foi ele. Isso é uma versão que leva a crer, mas leva a crer outras coisas também, que eu irei demonstrar aos senhores no decorrer do julgamento. E o promotor diz também que a defesa tem que defender. Mas é claro, a função da defesa é defender. Mas o que dá a entender é que a defesa tem a obrigação de sempre pedir a absolvição. Por mais que a pessoa chegue aqui e seja um doente, seja um crápula, um bárbaro, a defesa tem a obrigação de pedir a condenação. Mentira, não tem. Eu pedi a condenação, que teria a obrigação de pedir a absolvição, mas não tem. Eu já pedi a condenação de clientes no tribunal do júri, aqui. Mas pedi que a condenação fosse justa. O crime cometido pela pessoa vem até aqui, então se você condena ele aqui, é injusto. Se condena aqui, também é injusto, tem que ser aqui.
pedir que a condenação fosse na justa medida. Então essa história de que a defesa tem sempre que pedir a absolvição, não caiu nessa. A defesa também é livre, não é viciada, tá? E, bom, cabe para a parte provar o que alega. Isso é bem verdade. Não tem dúvida nenhuma. Mas principalmente, cabe ao Ministério Público provar a culpa daquele que o Ministério Público acusa. Daí os senhores decidem como que a culpa precisa ser provada. Se é com leva a crer ou com prova mesmo. Não, eu vi o Antônio pegou esse pau e deu na cabeça da Mafalda. Ou os senhores vão condenar apenas com base no que ouviram. E outro detalhe bem interessante. Ele é um vagabundo que não trabalha, não quer nada com a vida. O que ele quer? O dinheiro da mãe. O que ele quer? Quer a herança. Como que ele quer atingir esse objetivo? Matando ela, batendo na cabeça dela. Ela estava lá, viva ainda, como os senhores puderam notar, por conta das testemunhas. Se o objetivo dele era de fato matar, o que o impediu de realizar esse objetivo? Nada. Sabe por quê? Porque ele não queria matá-la. A vítima estava no chão, à mercê de qualquer um. Se o objetivo era matar, bastava pegar essa madeira aqui que alega que foi utilizada, mas não tem prova nenhuma, pega essa madeira e termina o serviço. Pronto. É isso. Isso. E outra, se o objetivo dele é ficar com a herança, matando a mãe, para que ele tenta se matar se o objetivo dele está tão perto já? A mãe estava internada na UTI em estado grave. Bastava esperar mais um pouquinho e o objetivo desse crápulo aqui teria sido atingido. Ou desistiu do objetivo assim? Se é uma pessoa tão ruim, por que vai desistir desse objetivo vil? Mas ele é uma pessoa ruim, não é? Ele nem chorou. Nem chorou. A Idalina recebeu as cópias do local do crime, já junto com as fotos da mãe morta, mas nem chorou naquele momento também, mas depois chorou. O Arnaldo chorou, o Adão chorou. Entretanto, eu estou com o Machado de Assis, que lágrimas não são argumentos. Vocês conhecem a Avon? Avon, uma menininha loirinha, bonita, bem novinha, matou os pais por herança. Ela e os irmãos Cravinho. E chorou! Mas chorou no velório, meus amigos. Chega em casa e digita no YouTube a história dela, vocês vão ver ela chorando. E ela era culpada. Lágrimas não são argumentos. Tá? E se ele chorasse aqui então, ele era inocente? Bastava chorar? Ou aí seriam lágrimas de crocodilo? Vocês vão encontrar uma prova contundente ou vão cair nessa historinha? Os senhores terão modo o suficiente para ter coragem de julgar de acordo com as provas dos autos? Ou vão fazer o que esperam que façam dos senhores? Não caiam nessa. Tá? Não é o fato dele não ter chorado que vai fazer com que ele seja culpado. Tá bom? Susana von Richthofen chorou bastante. Depois ela mesma admitiu. Tudo bem? E é muito curioso também que a história do assalto do Antônio nunca aconteceu. Mas nunca apareceu quem teria assaltado a casa. Não tinha indício. Não sabe quem é. Como é que não sabe quem é? Mas é só o assalto dele. Porque o furto, que aconteceu na casa da irmã, aquele tem crédito. Apesar de nunca ter encontrado ninguém. Apesar de nunca ter aparecido um suspeito. Um nome. Mas não reconheceu também? Ou é só o assalto dele que não pode ter acontecido? E a outra versão, de que ele demorou para chamar socorro por cuidado do pai. Só ele também não pode ter cuidado com o pai. Todo mundo teve o mesmo cuidado dele, mas ele é repreendido por isso. Certo? Ficou muito claro. Senhor Antônio, ficou muito triste ter feito pouco por causa da pobreza da sua expressão e como o senhor consegue se expressar de maneira tão dificultosa. Tá? Então, você já leu quantos livros de literatura na sua vida, senhor Antônio? Não consegue se expressar. A gente não pode achar que ele vai vir aqui fazer um discurso bonito. Vai falar alhures, algures, nenhures, e assim vai. Ele se expressa da maneira que consegue. Tá? É da maneira que consegue. Ficou muito claro que ele não conseguiu fazer nada porque travou.
Ele não conseguia fazer nada. Ele está agora na sinuca de bico. Eu sou o Antônio agora. A mãe está ali jogada. Meu Deus, minha mãe está jogada. O que eu faço? Se eu chamar alguém, vou acordar meu pai. Meu pai vem aqui e morre. Tá, mas, meu Deus, mas minha mãe está aqui. Mas meu pai, se vier aqui, morre. Aí o que eu faço? E o que eu faço? Com toda essa instrução dele. O que ele ia fazer? Mas é engraçado que quando chegaram na casa, tiveram a mesma preocupação. E foi não acordar o seu Antônio, não deixar ele ver. Porque se ele ver alguma coisa, ele acaba morrendo junto. Aí a preocupação dos familiares não, aí é nota 10, aí eles agiram certo. Mas ele não. Ele que é o errado da história, por ter agido da mesma maneira. Ah, mas foi procurar o quê no quarto? Os documentos? Ah, foi procurar documento. Ah, mas quando a irmã vai procurar documento aí pode? Então é só ele que não pode fazer nada. Nada. Talvez se ele tivesse socorrido a mãe, tinham falado que estava errado também. E outra, se ele queria a mãe morta, por que não terminou de matar? O que impedia ele? Nada. Cadê esse assassino? Cadê esse homicida? Esse crápula, um marricida, que não matou a mãe quando pôde? Estava à mercê dele, à mercê do pretenso algoz. É só ele que não pode fazer nada. Aí todo mundo pode. E o promotor vinculou a decisão de vocês, no inconsciente, de eu ter que provar que entrou alguém na casa do seu Antônio e roubou. Ele até disse, se tiver prova da dupla de assaltantes, aí absolve. Não é bem assim que funciona, não. No ideal mesmo, funcionaria o seguinte, essa é a minha visão do Código de Processo Penal, da sistemática processual penal. Tem uma acusação, o Ministério Público tem o dever de provar. Então funciona assim, você entra num processo, você como réu, há uma proteção em volta de você, que se chama presunção de inocência. Está aqui essa proteção. O Ministério Público tem a obrigação de, com provas, quebrar essa proteção, que o envolve, uma proteção constitucional, e aí demonstrar se essa barreira não é atingida, se essa barreira não é quebrada, amigo, aí a defesa não deveria nem falar nada, porque se não conseguiu provar, não tem nem o que fazer, certo? E como é que se quebra essa barreira quase intransponível da presunção de inocência? É com uma prova verdadeira. Olha, eu não vou discutir aqui materialidade do crime, porque alguém tem dúvida que a dona Mafalda morreu? Alguém tem dúvida de que ela foi espancada? Não, pra que eu vou ficar discutindo isso aqui? Né? Ah, mas vamos discutir por conta de foi uma paulada ou não foi? Mas eu já mostrei que o Antônio não disse isso, que viciaram a versão dele, era só ler mais 3 linhas para baixo que ia entender tudo o que ele disse. Tá certo? E os personagens desse processo? Nós temos alguns. O processo, no fim das contas, ele acaba se tornando mais uma história. Para alguns, uma história mais dramática, com mais efeitos, assim como para a família. Para outros, é só mais uma história do dia a dia. E nós temos alguns personagens nessa história também. Nós temos o Sr. Antônio, vocês já conhecem ele do exaustivo interrogatório que aconteceu aqui. Depois tecerei comentários sobre o interrogatório também. Nós temos os outros personagens. Nós temos a irmã Idalina, nós temos a própria vítima, Mafalda, o senhor Orlando, que era o pai, o Adão, que era parente deles por conta de ser casado com uma das sobrinhas do seu Antônio, o senhor Arnaldo, todo mundo é um personagem. E é preciso entender qual que é a função do personagem na história. Olha, eu acho que eles são todos mentirosos? Não sei, não conheço eles, não posso afirmar isso. Seria leviano da minha parte. Entretanto, tem peso o que eles disseram. Lembram-se da Marilene, que ela estava aqui? Teve uma pergunta muito crucial que eu fiz para ela. Tá, mas a senhora não foi ouvida em nenhum momento. Ninguém referiu a senhora. Quem foi atrás da senhora? Ela começou a apertar a mão, mais do que já estava apertando com nervosismo. Não sabia o que fazer, porque se sentiu acuada naquele momento. E o que ela responde? Que alguém foi atrás dela? Não, né? Aí ia viciar o depoimento dela. Mas lembre-se disso, ela estava nervosa pra caramba. Uma simples pergunta, alguém foi atrás de ti e não soube responder exatamente como ela chegou ao processo. Se alguém foi até ela, pediu para ela depor, para ela falar isso ou para ela falar aquilo. Porque qual que é a razão da ex-mulher vir aqui se ela não presenciou os fatos?
Se ela não sabe de nada, se ela já estava separada, ou ela ficou com raiva depois dessa história tudo, aí juntou tudo isso e alguém falou, ó, vai lá falar que aconteceu isso, que ele era ruim. Ela até falou, vou abrir aqui para os senhores, isso na fase da delegacia, tá? Que a declarante, a Marilene, afirma que em uma manhã de domingo, logo nos primeiros dias de seu casamento, estava com o Antônio na cozinha. E ela lavava a louça quando Antônio lhe disse, estou com uma vontade de descansar o braço em você. Ela referiu várias vezes que esses primeiros fatos de agressividade ocorreram 9 dias depois deles casarem. Continuou casado ainda? Será que não foi a história da religião deles e do sumiço dos R$200 de dentro da Bíblia dela que levou a tudo isso? Porque mais adiante ela fala que a declarante achou estranho ele falar daquela forma e ele disse mais, que estava com saudade da TT, se referindo à sua última esposa, que morava em São Carlos, interior de São Paulo, a qual ele costumava bater. Onde é que está essa prova aqui? Como é que só ela sabe disso? Por que ela não falou isso aqui hoje? Ou esqueceu de mencionar isso? Um fato tão importante, que ele batia até na outra esposa. Pois se ele batia na outra esposa e ela sabia, por que voltou a casar com ele? A história não fecha, não é razoável, não é verossímil que isso tenha acontecido. É verossímil que ela esteja com raiva do seu Antônio e veio aqui para afirmar essa acusação rasa de que ele que cometeu essa barbaridade, esse crime. E o Adão é que tem crédito com a dona Mafalda, né? O Adão é que faz isso, faz aquilo, que ela confiava. Mas ela não confiava em quem morava com ela mesmo? Vocês entenderam aqui que a dona Mafalda era alguém sistemática, alguém brava mesmo. Se falasse alguma coisa, não tinha duas vezes com ela. E permitia que o Antônio, que era um vagabundo, perigoso, que batia em mulher, faz isso, faz aquilo, morasse com ela. E ele não tinha crédito? Ele que morava com ela não tinha crédito? E outra pessoa que não morava com ela tinha crédito? Tinha crédito mesmo porque tomou R$3.000 emprestado da vítima. Esse é o crédito que tem. Tá certo? E agora vamos entender a história, todos. Vamos entender a história. Quais são os fatos incontroversos nesse processo? O que, mesmo que a acusação e defesa não se entendam, tem algumas coisas que a gente não pode contestar. Por exemplo, que a dona Mafalda morreu. Esse é um fato incontestável. E é por isso que estamos aqui hoje. Certo? Esse é o fato incontroverso. Ninguém duvida disso. O restante todo do que aconteceu e não aconteceu, isso sim há controvérsia. Eu vou mostrar para os senhores daqui a pouco como é fácil mudar a história e encontrar outro culpado. Eu posso só adequar um pouquinho o personagem, eu tiro o seu Antônio e coloco quem eu quiser na história, porque não há prova. Se houvesse prova mesmo de que foi o senhor Antônio, a história nunca poderia ser maleável. Mas pode. E o que a gente consegue entender disso tudo? Que o seu Antônio nesse dia estava na casa com a mãe, depois do jornal o Adão estava lá, foi embora. Eles foram para fora conversar porque o pai é doente e não podia ouvir determinadas conversas. A mãe, com esse cuidado, vai lá para fora conversar com eles. Eles estão ali conversando e entram duas pessoas. Até aqui era, antes de entrar duas pessoas, era incontroverso isso aqui. Aí que entra a guerra de narrativa. Qual que é a melhor narrativa? A da defesa ou do Ministério Público? Cabe aos senhores avaliarem. E aqui entra a versão do seu Antônio. Que entraram duas pessoas na casa, e vocês viram como que funcionava a casa. Eram muros baixos, que aí dali ainda se referia a um muro alto, que o promotor gostou, falou, então era alto. E quando eu perguntei para ela o que era alto, era um muro dessa altura. E do fundo da casa era mais ou menos dessa altura aqui. Era isso. E pela versão dele, é crível realmente que alguém entrou na casa, bastava apoiar a mão e pular que você conseguia entrar, pega ele e começa a agredir a mãe. Sabe por que é incrível? Porque se querem o dinheiro dele, faz mais sentido bater na mãe do que nele.
pega a mãe, seguinte, a Liana é a mãe e eu sou o seu Antônio. Pega ela aqui, ó, cadê o dinheiro? Não vai dar não? Cadê o dinheiro? É aqui, cadê o dinheiro? E ela morreu espancada. Realmente o que parece foi isso. Espancaram ela para que ele entregasse o dinheiro. Porque se espanca ele, deixa ele no chão, aí não consegue achar o dinheiro. Então é razoável, é crível que isso tenha acontecido. Até por conta de como aconteceram as lesões. Foi no rosto, bastante as lesões. Na cabeça, houve lesão no rosto. Parece realmente, é o que a gente pode entender, que alguém entrou e começou a bater nela para pegar o dinheiro dele. Certo? Essa história é razoável. E quero deixar bem claro, eu não estou aqui para colocar em descrédito o trabalho da polícia. Eu preciso apontar como as investigações foram feitas. E se há ou não inconsistências. Porque me parece, essa é a visão que eu tenho, longe de mim, Deus me livre de achar que eu sou o dono da verdade, que tudo que eu penso é verdade e justo, mas essa é a visão que me parece, certo? Que a investigação foi viciada. A viciada é um termo muito pesado, perdão. Parece que a investigação só tomou um rumo, não quis considerar outro. Ora, as primeiras informações que a gente tinha foi que levaram o dinheiro do FGTS dele, a gente já vai conversar sobre isso, e que ele apanhou. Certo? Por que não investigaram essa versão? Ora, vamos refutar a versão do mentiroso e a gente encontra a verdade. Sequer se deram o trabalho de buscar essa versão. Se tivessem refutado, eu não estaria nem aqui. Porque o que ele me contasse, essa história não ia fazer sentido. Eu não ia vir aqui passar vergonha para contar mentira para vocês. Vamos agora analisar como é que foi a investigação? Peço até que os senhores perdoem a minha inabilidade com o PowerPoint, não sou muito familiarizado, mas achei interessante essa maneira de expor para não ficar, vai para frente, vai para trás, a gente perde muito tempo. Eu acho que assim fica mais claro os senhores entenderem. Tá? Isso aqui, vamos desde o início da investigação, é o relatório. Como é que ele começa? Porque aqui está bem pequenininho, mas eu vou lendo para os senhores, tá? Começa com roubo. Esse doutoramento está no seu computador online. Dá para usar daqui então. Vamos lá, ó. Começa a investigação. Como que ela começou? Ó, roubo com resultado morte consumada. Foi assim que começou a investigação. Mas esqueceram disso aqui. Ninguém investigou, ninguém refutou se isso realmente aconteceu ou não. Tá lá, artigo 121, certo? Mais adiante, a gente tem outra informação. Olha aqui. Isso aqui foi o próprio policial que fez o boletim de ocorrência, tá? Isso aqui eu não coloquei essa informação, perdão. Vamos pegar aqui também. Isso aqui é o próprio policial que fez o registro da ocorrência. E o que ele nos informa? A relação de objetos envolvidos no caso. Tipo de objeto, dinheiro, situação, roubado. São as primeiras informações que nós tivemos aqui. Situação, roubado. Envolvidos, Antônio Sfaglione. Ora, por que não continuaram nessa investigação? Ou só tem que investigar quando é para prejudicar alguém? Prejudicar é uma palavra muito forte, mas só vai investigar quando é para condenar? Ou uma investigação que se destina a absolver alguém não pode acontecer? E se nós tivéssemos essa investigação adiante, qual o resultado que nós teríamos? Será que estaríamos hoje aqui? Nunca saberemos, porque ela não aconteceu. E quando o roubo se transforma em homicídio, após os familiares serem ouvidos, porque não sei, não os julgo, não os conheço, mas foi depois deles serem ouvidos que começou a versão do homicídio. Vocês viram que começou com a informação de roubo, não de homicídio, certo? E agora vamos a uma questão bem interessante. O Antônio, ele fora agredido?
ou não? Afinal de contas, ele foi agredido? A defesa vai provar que não, que é mentira sua, Sr. Antônio. O senhor não foi agredido. Ou melhor, não vou provar porque não tem laudo. Só por esse simples detalhe. De quem que é a competência de fazer laudo? É da Polícia Civil. Quem não fez foi a Polícia Civil. Bem ou mal, foram eles que não fizeram. Não dá para o senhor Antônio falar, meu Deus, ainda mais com toda a instrução que tem. Eu estou machucado, vou ao IML, chegar lá no IML, vou falar, faz um exame de corpo de delito, que é o nome técnico do exame, e manda lá para o processo para provar que eu sou inocente. Era isso que o senhor devia ter feito, mas o senhor não faz, né, também, Antônio? Não tenho conhecimento. Então eu não consigo provar que não houve a lesão. Eu não consigo provar que houve. Minhas mãos estão atadas com relação a essa prova. Não tem como a gente analisar essa questão. E se tivéssemos o laudo do IML e ele tivesse com os machucados? Será que o processo teria outro rumo? Provavelmente. Será que estaríamos aqui? Eu acho que não. Mas isso é o que eu acho e eu nunca saberei, porque essa prova não existe. E bom, havia informação suficiente no processo sobre as agressões que o senhor Antônio também sofrera. Querem ver? Vamos lá. Isso aqui são as informações do processo sobre as agressões. Olha lá, a portaria do delegado. Tendo chegado ao conhecimento dessa autoridade, segundo o senhor Antônio Faglione, que agrediram também o senhor Antônio com uma paulada na cabeça. Havia essa informação. Olha, por que não requisitaram um exame de corpo de delito? Se é mentira dele, ele está falando que foi agredido, faz o exame, pronto, está provado que não tem lesão. Era assim que deveria ter sido procedido, bem ou mal. Não estou aqui para criticar o trabalho de ninguém. Estou expondo o que aconteceu e o que deixou de acontecer, certo? Mais informações que a gente tem aqui. O delegado na portaria, ele pede algumas providências. Sejam tomadas as seguintes providências. Aqui a gente tem 5 providências, nenhuma delas é o laudo do exame de corpo de delito. Nenhuma, tá bom? Aqui nós temos mais providências. São 8 providências ao total, nenhuma é o exame de corpo de delito. Nenhuma. E o senhor Antônio também não foi lá, né? Mas eu acho que cabia a ele fazer esse exame e provar, ou era o trabalho da Polícia Civil, da Polícia Judiciária, tá? Mas não foi feito, nós temos mais adiante. Aqui é mais um despacho da autoridade policial, com mais 5 coisas a se fazer. Nenhuma delas é o exame de corpo de delito. Nenhuma. Aqui, outro despacho. Mais 5 funções a serem realizadas. Nenhuma é o exame de corpo de delito. E o culpado de não ter o exame de corpo de delito é o seu Antônio. Em nenhum momento foi requisitado o exame de corpo de delito. Nós não temos como saber se aconteceu. E não é por culpa do seu Antônio, não. Não falo que é por culpa desse ou daquela pessoa. Nós simplesmente não temos como provar que aconteceu e nem que não aconteceu. Essa é a prova que deveria existir para a gente saber se ele é mentiroso ou não. Essa prova ou a ausência dela deve vir na conta dos senhores também, quando proferirem o julgamento de vossas excelências. Agora vamos mais adiante. Vejam, a investigação não buscou esclarecer os fatos, buscou provar um ponto de vista, esqueceu de outros pontos de vista. Em nenhum momento a versão do seu Antônio foi verificada, nem para falar que era mentira. Nenhum momento. Em nenhum momento se investigou se ele tinha recebido dinheiro do FGTS, se tinha sumido dinheiro da casa dele, se ele apanhou, se as pessoas entraram, se deixaram de entrar, simplesmente ignoraram a versão dele e foram numa direção apenas. Os despachos da autoridade policial nos mostram isso. Veja como foi conduzida a investigação. Isso aqui é um despacho do doutor delegado. E o que ele requer? Junte-se aos autos, declaração do policial militar Henrique Colles Guarnieri. Esse negócio do Zoom está complicado. A quem Antônio Faglione, na ocasião dos fatos,
o indiciado deu versão diferente registrada em seu depoimento nessa delegacia. Entretanto, se vocês pegam o depoimento do policial Henrique, não é que o seu Antônio deu versão diferente. O policial está relatando outra versão da do seu Antônio. Não é o senhor Antônio dando uma outra versão, porque a versão dele é sempre a mesma, é retinha, é proba, certo? A outra providência que foi requisitada também. Eu pulei a 2, a gente já volta nela. Vamos para 3. Junte-se aos autos, depoimento complementar de Adão Valentino Santos, quando se refere a Paraná, pessoa que foi procurada por Antônio dizendo que queria vender a terra. Ora, um depoimento complementar do seu Adão, para que agora? Para o próprio Adão ser a prova de que Antônio queria comprar a terra, mas tem documento? Ou que não está no processo, não está no mundo? Ou é só a palavra que está no processo e é só ela que vale para falar que ele queria comprar as terras? Juntos um depoimento complementar do Adão, certo? Vamos voltar agora no 2. Isso aqui eu acho bem interessante. Vou tomar uma água. Não estou emitindo um juízo de valor no que está escrito. Vou ler exatamente da maneira como está escrito. A providência 2. Junte-se aos autos, depoimento de Paulo Benito, pessoa a quem Antônio Sfaglione se refere como Paulão, e que muito pouco acrescenta. Veja, a providência é essa. Junte-se aos autos, depoimento de Paulo Benito, pessoa que Antônio Sfaglione se refere como Paulão, que é muito pouco acrescenta. Ele pouco acrescenta? Vamos ver o que falou o Paulo Benito, então. Por que ele pouco acrescenta? Esse aqui é o depoimento do Paulo Benito, tá? Termo de declarações, está aqui o nome dele também, Paulo Benito. Vamos ver por que ele pouco acrescenta? Que é o Paulo Benito. Que Antônio pouco conversou a respeito dos fatos e disse não ter sido ele o autor do espancamento contra a mãe. É por isso que pouco acrescenta? Se ele estivesse dizendo o Antônio foi quem matou, aí acrescentava bastante? É esse o peso da balança da justiça hoje? Em que pende para a acusação? Se o Paulo tivesse dito aqui, não, ele falou que foi ele mesmo, ou eu acho que foi, aí ia ser, junte-se aos autos, depoimento de Paulo Benito, que muito acrescenta. Mas como leva a absolvição dele, a inocência, aí pouco acrescenta. Tá? Esse é o pedido de condenação que os senhores têm hoje aqui. E a gente tem uma informação bem interessante. O Paulo, e foi confirmado pelo seu Antônio aqui, ele diz o seguinte, que antes dos acontecimentos, Antônio ia toda semana na casa do declarante, mas após os fatos, nunca mais voltou. O que a gente pôde entender é que era talvez o único ou um dos poucos amigos do seu Antônio, era o Paulão. E ele ia lá na casa dele, conversava com ele e tal. E depois que aconteceu, ele nunca mais foi. Muito provavelmente tomado pela depressão. Tá com depressão porque matou a mãe. Nada disso, meu amigo. Tá com depressão porque não estava desempregado. Tá com depressão porque o pouco dinheiro que conseguiu do FGTS, quando teve... E esse FGTS, para os senhores lembrarem, foi quando o Temer liberou o dinheiro das contas inativas. Foi no mesmo período, maio de 2017. 4 e 5 mais ou menos, que foi liberado. Esse era o dinheiro que ele tem. Por isso que ele estava com depressão. Porque o único amigo que ele ia, ele deixou de ir. Mas é claro, estão falando que foi ele que matou a mãe. Então ele perdeu o único dinheiro que tinha, que ia mandar para o próprio filho. Ninguém mais acredita nele. Ele virou um marricida, ele virou um crápula. Deixou até de ir à casa do amigo. Isso é um grande indicativo da depressão que a gente vai explorar melhor depois. Veja, o relatório de investigação tendencioso e viciado. Vamos lá. Isso aqui é o relatório de investigação que foi muito bem explorado pelo promotor. Relatório, olha que informação interessante. Relatório do crime de roubo com resultado de morte, mas o entendimento era de homicídio. Vamos adiante. Esse é o relatório do doutor delegado. Blá, 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 e foi aí então que decidiu buscar o dinheiro que tinha em seu quarto, valores recebidos do fundo de garantia. Olha essa informação de novo, do dinheiro recebido do fundo de garantia.
bastava uma simples petição ao Poder Judiciário, quebraria-se o sigilo da conta do senhor Antônio e traria essa informação. Olha, está falando que recebeu o dinheiro do FGTS, vamos verificar isso aqui, dá uma verificada. Ah, recebeu, beleza, junta no processo, junta no inquérito. Não recebeu, junta também, porque mostra que ele está mentindo de novo, que provavelmente ele é culpado, já que ele não recebeu nada e está falando que recebeu, tá certo? Ali é só grifado o fundo de garantia. E por qual razão não investigaram se Antônio recebera o FGTS? Afinal, se ele tinha dinheiro, não teria por que matar a própria mãe para assaltar a si próprio, certo? Os extratos do FGTS. Doutores, excelências, eu até coloquei aqui por uma questão, eu preciso comentar sobre isso. Muito bem, diz o código, não se pode fazer exibir um documento que não esteja juntado no processo. Esse aqui é o processo, o documento não está aqui. Esses dois cadernos são o processo. O extrato do FGTS dele não está aqui. Eu não posso mostrar para os senhores, mas nada me impede de falar sobre o extrato do FGTS. Tá? Essa é uma questão bem interessante. Como está escrito ali, se ele tinha dinheiro do FGTS, para que ele ia matar a mãe para assaltar a si próprio? Até porque todo mundo revirou a casa da dona Mafalda depois que aconteceu. Alguém encontrou dinheiro lá? Alguém encontrou depois esse dinheiro? Depois que aconteceu esse fato, ele comprou uma moto, comprou um monte de coisa, comprou? Aparentemente, isso eu digo, essa visão que eu tenho analisando tudo que aconteceu, analisando as pessoas, quem fala, por que fala e como fala. Aparentemente, ele realmente recebeu esse dinheiro do FGTS e foi confirmado por várias testemunhas. Inclusive, uma delas que foi levá-lo para receber esse dinheiro. O senhor Antônio recebeu esse dinheiro, certo? E eu digo aos senhores, se quiserem confiar nessa versão, eu faço um compromisso público com vossas excelências. Coloco a minha credibilidade em risco, em jogo, mas confiando no que eu vou dizer. Se absolverem e quiserem ver o extrato do FGTS, eu mostro a vossas excelências. Não está no processo, não posso mostrar. Entretanto, terminado o julgamento, independentemente da decisão, procura e me fala, doutor, cadê o extrato do FGTS? Mostro para cada um de vocês. Ele recebeu R$ 6.889,89. Valor. Quando? Em maio e em abril. Metade num mês, metade no outro. Mas você está inventando. Tô não. A pessoa que foi levar ele veio aqui e disse que isso aconteceu. Eu tenho o extrato, não está no processo, não posso mostrar para os senhores, certo? Mas faça esse compromisso. Está duvidando? Está com essa incógnita? Porque a dúvida deve beneficiar o réu, mas não estou falando de dúvida aqui, tá? Mas quer me questionar depois, independente da votação, terminou, vem aqui e fala, doutor, mostra que o senhor está falando a verdade, cadê os extratos do FGTS? Terminou o julgamento, eu posso mostrar para os senhores na boa, tá? Eu faço esse compromisso com vocês. Se quiserem, eu mostro depois. Não vou mostrar porque eu respeito as regras do processo. A gente tem um Código de Processo Penal que explica como o procedimento acontece. Você tem as regras, não posso mostrar aqui, não vou mostrar. Mas, terminou o julgamento, me procura. Fala, doutor, mostra o extrato do FGTS. Já que parece que o que não está no processo, não importa, né? Não pensei que tinha passado. O que está no processo, não importa. A gente tem que julgar com isso aqui. Se a verdade não estiver dentro do processo, e o que a gente faz? Esquece? Ou o mundo não importa, importa somente o que está aqui, papelzinho, preto no branco, papel e tinta, o que importa é a verdade. E eu tenho a verdade para mostrar para os senhores. Peçam e eu mostro, esse é o compromisso que eu coloco a minha credibilidade em jogo com os senhores, publicamente. Procurem e eu mostro. A gente está no relatório ainda, tá? Qual que é a prova derradeira do Ministério Público, da polícia, de todo mundo? Excelência. Se quiser, pode vir. Eu vi que você está inclinado. Pula para essa aqui que você consegue ver melhor. Essa tua bolsa ali para trás, pode passar. Melhor, né? Tá muito novo. Qual que é a prova concordar, né? derradeira a qual a acusação se apega? A uma paulada, que eu já demonstrei que isso não aconteceu, é um vício de exposição, certo? É só ler 3 linhas adiante, ele relata
o que de fato aconteceu e o que ele realmente se apega. Está aqui, ó. É isso aqui. Excelência, desde o início das investigações, todos os familiares inquiridos passaram a apontar para Antônio Sfaglione como autor do espancamento. É isso a prova. É isso, é conversa. Porque para mim, se não tem a prova de que realmente foi ele, é conversa. Tá? Porque muita conversa fez muita gente inocente ser condenada. Tá? Isso aqui é conversa também. Fez as pessoas serem condenadas. E não é só esse caso não. Tá? Vocês já ouviram falar? Vocês têm mais idade do que eu. Eu tenho apenas 28 anos. Fiz 28 agora. Mas quem é mais velho vai lembrar. Esse tá um caso pra gente, tá? Não vou invocar um julgamento divino, não. Escola base. Lembra alguma coisa pra vocês? Isso foi um caso que nós tivemos no Brasil. Vou lembrar vocês como é que isso aconteceu. Chegou a notícia, à autoridade policial, de que donos de escola chamada base, estavam abusando sexualmente dos pobres alunos. E as manchetes eram extraordinárias naquela época. Kombi do sexo, indo para o motel, era desse jeito. E onde que era a prova? Era o que as pessoas falavam. Eles estavam condenados, tá? Ficaram presos muito tempo. Eles iam passando na rua, ia para levar para algum lugar, tentavam esconder a cara, tomar tapa na cara, falavam, mostra a cara aí, vagabundo. É assim que era tratado, porque também todo mundo falava que foi eles, então condena, é assim que funciona. E o inquérito policial, tem documentário sobre esse tipo de coisa, pode procurar no YouTube depois. É muito interessante, o delegado da época, não me recordo o nome dele, muito vaidoso, queria ser o caso da vida dele, ó, exposição no Jornal Nacional, na mídia inteira, e entrevistavam ele, falavam, doutor, o que aconteceu? Eles cometeram esse crime? Cometeu. E cadê a prova? A prova é o inquérito. A prova é o inquérito, a mesma coisa. Sabe o que aconteceu com essas pessoas? Foram presas injustamente, a vida delas acabou e eram inocentes. Isso que aconteceu. E a prova estava no inquérito também. Assim como no processo. Esse é um caso. Há muitos outros. Nós temos os casos dos irmãos Naves, por exemplo. Não vou me alongar nesse tipo de exposição, até porque o da escola de base é mais pertinente. A prova está no inquérito. A prova está no inquérito também. Né? Foi o que a conclusão que o delegado chegou e a gente está aqui discutindo. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Não é porque a autoridade falou que a gente vai baixar a cabeça e aceitar. Todos nós temos a capacidade suficiente para discernir por nós próprios. Analisem, levem em conta isso aqui também. E outro, excelências, não precisam acreditar em mim, de maneira nenhuma. Não precisam acreditar no promotor. Acreditem em vocês, nisso que está aqui dentro. A centelha divina que fulgura no peito de cada um de vocês. Acreditem nisso, tá? Porque, como eu disse, eu não acho que tudo que eu falo é a coisa mais justa do mundo. Longe de mim pensar isso, porque no dia que a gente começa a achar que a gente é dono da razão, que tudo que a gente fala é verdade, que tudo que a gente pensa é justo, é nesse dia que começa o fracasso do homem ou da mulher. Então analisem por vocês mesmos, não se deixem levar pelo argumento da autoridade não. Vejam isso aqui, ó, o que o coração está falando para vocês. Vamos adiante. Perdão. Tá. Aqui a gente continua com a prova, que é explorada pela acusação. Em visita por diversas vezes à casa da vítima e em contato com familiares, é sempre assim, em contato com familiares, foi o fulano que me disse, foi o outro fulano que falou, foi o fulano que falou, que o Beltrano falou, que o Cicrano falou para ele, que falou para o outro. É só assim, infelizmente é assim, isso não é prova. Não é. Imagine os senhores sendo julgados. Quem aqui já foi vítima de uma fofoca? E também é uma história. Se sentiu bem daquela maneira? Queria ter sido condenado pelaquela fofoca, pelaquele buchicho da mesma maneira? Se inventassem uma história boa contra vossas excelências, seria suficiente para condenar? Eu sei fazer uma narrativa excelente. Olha, modéstia à parte, o talento que Deus não me deu com os números, ele acabou me dando um pouco com as letras. Então é muito fácil convencer alguém de que alguém é culpado. É só criar uma boa história. E é possível. Mais adiante vou mostrar para os senhores.
Essa parte é bem interessante. É o juízo de valor que é feito com as provas. Veja, a mãe caminhava na frente, voltando para dentro da casa, quando os dois ladrões chegaram. O que é muito estranho é que chegaram batendo em uma senhora de idade, mesmo antes de pedir o dinheiro. Agora o ladrão tem ética também, tá? É muito estranho isso aqui acontecer. É estranho mesmo? Como eu falei para vocês, porque aparentemente é o que realmente aconteceu? Porque queriam o dinheiro dele. Bateram em Mafalda para conseguir o dinheiro de Antônio. Se fizessem com Antônio o que fizeram com Mafalda, não conseguiriam o dinheiro. É simples. Se você é ruim, você entra numa casa de um senhor de idade. O Antônio também é um senhor de idade. Você quer o dinheiro dele e você sabe que ele mora com a mãe. Não parece incrível, agora raciocinando como um delinquente, que você bata na mãe, torturando o Antônio por meio desse sofrimento para que ele entregue? E o que ele faz? Ele entrega o dinheiro para quê? Para que as agressões contra a mãe fossem cessadas, senão ia continuar. E depois que cessaram, ela ficou à mercê dele. E se ele queria matar, por que não matou? Por que não pegou esse porrete aqui e deu na cabeça dela para acabar de matar? É porque não queria. Porque se fosse esse o objetivo dele, nada o impediria. É por isso. Vamos lá. Induzimento e comprovação absurda. Como eu falo para vocês que o que nós temos aqui é que um disse, que o outro falou, que ouviu de mais alguém, que o outro teria dito. O senhor Antônio comentou com a irmã Idaline Sfaglione. Mas não foi o senhor Antônio que disse isso, foi a Idaline Sfaglione que disse que o Antônio comentou com ele. Esse negócio do Zoom é complicado. Fato esse que comentou também com a ex-mulher senhora Marilene Ferreira Dias. Mas não foi o Antônio que disse, foi a Marilene que disse que o Antônio disse, que disse. Certo? E agora, a gente tem um negócio bem interessante aqui. Que é com relação às terras, isso aqui está falando. Ele falou para um, que falou para outro, que o outro disse, que o Beltrano falou. E que o Antônio chegou a oferecer um alqueire ao senhor Paraná. Lembram-se quando o Paraná é o Euclides, que ele disse o seguinte: inventaram que eu estava falando essas coisas. Sabe por que eu acho que ele fez isso? Porque na primeira audiência era uma salinha separada, o Antônio não estava ali, não tinha mais ninguém, não tinha o público, não tinha essa exposição. Aí fala, aqui amigo, na frente não do homem, mas da mulher da capa preta, na frente do público, o nego treme, não consegue manter a mesma mentira. E é por isso que aqui ele fala, isso aí inventaram o que eu estava dizendo. Mas quem foi atrás do senhor? Não fui eu que disse isso. Quem foi atrás de mim foi o Adão. Certo? Vamos lá. E ele chegou a oferecer, o senhor Antônio, uma alqueire de terra paris para o senhor Paraná. E agora vem a comprovação disso aí que ele tentou comprar. Olha a comprovação. O que foi comprovado pelo senhor Adão. Foi comprovado pelo senhor Adão. E como é que foi comprovado pelo senhor Adão? Foi comprovado pelo senhor Adão que foi procurar essa pessoa para quem Antônio ofereceu a terra e esse confirmou a oferta. Não, ele não trouxe nenhum documento, não trouxe uma gravação, não trouxe nada. É só o que o Adão falou. Também a historinha, o que não está no processo, não tem documento sobre isso, não existe, não é? Ora, agora tudo que o Adão fala é verdade e tudo que o Antônio diz é mentira? É assim que a gente vai chegar à equidade da justiça? Porque está comprovado. Como? Pelo senhor Adão. Como é que o Adão confirma isso? Foi procurar o senhor Antônio. Foi procurar o senhor Euclides. Mas o Euclides disse aqui que inventaram que ele estava dizendo essas coisas. É mentira. Inventaram que eu estava dizendo essas coisas. Quem disse foi o Euclides na frente dos senhores. Isso aqui eu acho interessante. O ápice das inconsistências. O senhor Orlando, foi ouvido ou não? Foi. Vamos lá. Termo de declaração de Orlando Sfaglione. Isso aqui é na delegacia, tá bom? E aqui ele se refere sobre o filho dele. Quanto ao espancamento, como foi demonstrado aqui pelo promotor de justiça,
Quanto ao espancamento que sua esposa sofreu e a levou à morte, acredita que tenha sido por parte do seu filho. Está dando uma declaração bem direta de que o Antônio é um assassino. Aí agora, vamos adiante. Aquilo ali era na delegacia, isso aqui ainda na delegacia, mas isso aqui é o delegado que está falando. O senhor Orlando Sfaglione, homem de 83 anos de idade, acamado, que muito pouco anda dentro de casa e depende da ajuda dos familiares para a higiene e alimentação. Isso aqui a gente sabe, foi bem demonstrado isso aqui. E em conversa, esse é o delegado dizendo, e em conversa com o senhor Orlando, ele não aceita declinar no papel, mas informa ter medo do próprio filho. Ele tem medo do filho e declinou agora há pouco que ele que matou? Mas ele não tem medo? Ele não queria colocar no papel, tem medo? Mas vocês podem perguntar, mas esse relatório aqui foi antes de ouvir o senhor Orlando, né? Foi não. Termo de declaração 7/7, o relatório é de 17 de agosto. Foi depois, as informações não batem, são inconsistentes. O senhor Orlando falou não, mas se ele tem medo de colocar no papel, quem que colocou então? Não sei. Um diz que ele tem medo de colocar no papel e ali a gente tem informação de que ele colocou no papel. Aí agora, excelentes, isso aqui é bem interessante. Muita coisa interessante. O Antônio ele foi novamente interrogado, certo? Quando que ele foi interrogado? Quando, infelizmente, ele tentou tirar a própria vida pulando no rio. Não sabia nadar, pulou no rio, ficou 31 quilômetros, segundo o relatório, dentro de um rio e não morreu afogado. Seu Antônio, há quem diga que o senhor ainda teria muito pecado para pagar. Mas eu acredito em outra coisa. Exatamente. Não é à toa, seu Antônio, que eu estudei direito. Não é à toa que eu me formei. Não é à toa que eu me tornei advogado. Não é à toa que eu fui morar no Acre 2 anos e lá me tornei criminalista. Não é à toa que lá eu comecei no júri. Não é à toa que vim para Maringá. Não é à toa que hoje é o 30º júri que eu faço e é do senhor. Não é à toa que o senhor pulou da ponte, não morreu afogado e está aqui sendo julgado hoje. Nada disso é à toa. Tá? Pode confiar que nada disso é à toa. Tá bom? E ele foi novamente interrogado. Não lhe garantiram um advogado. Tá? Ali na delegacia não precisa, não chama advogado. Mas garantem a presença de uma testemunha especial. Esse aqui é o depoimento do seu Antônio. Tá? Novamente, ele foi ouvido. Aqui são as pessoas que estavam lá. E quem é que estava lá também? Esse zoom aqui me atrapalha. O Adão era testemunha no segundo depoimento dele. Para quê? Para quê? Para que estava lá? Eu não sei. Mas estava lá como testemunha. Mas será que foi só assinou sem querer uma folha? Não. Olha aqui, ó. Assinatura dele. Ali a assinatura dele novamente. Ali a assinatura dele novamente. Ali a assinatura dele novamente. E aqui no final. Muito estranho. Pelo menos me parece. Não sei o que isso quer dizer, mas estou expondo aos senhores também. Os senhores façam o juízo de valor que acharem mais correto. E agora vamos para outra parte, que eu disse aos senhores que isso é uma guerra de narrativas. Tá certo? Uma guerra de narrativas. Basta que a gente mude o personagem e o suspeito muda também. Eu vou mostrar para os senhores. O primeiro suspeito, o senhor Antônio. Vou ler esse parágrafo, é um pouco grande. Depois eu só mostro onde eu quero alterar aqui, para os senhores entenderem o que eu quero demonstrar. Olha, o parágrafo diz o seguinte: o senhor Antônio não consegue afirmar uma única versão criada por ele com relação ao roubo e espancamento que levou sua mãe à morte depois de quase um mês internada. Tem a ideia fixa em receber sua parte na herança da família, mas para isso existe a necessidade de vender parte das terras, e como tem os pais vivos, não conseguiria vender o imóvel. O pai é um homem de 83 anos e acamado, e nada mais comanda com relação aos bens que possui. Ficou para Mafalda, para a senhora Mafalda, a responsabilidade de gerir os negócios e cuidar do dinheiro. Então, se a mãe morre, existe a possibilidade concreta de repartirem pelo menos a metade da propriedade rural e a venda da metade do imóvel, da casa deles, né? E tem a possibilidade de ser realizada. Nesse caso,
Nesse caso é que entra a morte da mãe. A vida da senhora Mafalda passa a valer muito pouco. Isso é muito convincente mesmo. Mas é fácil mudar o personagem e o suspeito. Tá? O suspeito agora é o senhor Antônio. Ó, eu tirei o senhor Antônio. Lembram do parágrafo? Se eu colocar o nome de Idalina ali, ela se torna suspeita também? Se eu colocar o nome de qualquer pessoa ali, é com base nisso, sendo levado a crer que os senhores votarão pela condenação? Não. E agora, dizendo aos senhores, sabe quem eu acuso de ter feito isso aqui? O que me leva a crer? Direi aos senhores e doa a quem doer comigo. O responsável por fazer tudo isso, inclusive fazer o seu Antônio sofrer, eu não sei quem é. Não sei. Não sei quem foi. Não sei. A gente não consegue saber. Porque é uma guerra de narrativas. Se a narrativa que ficou 2 anos é contra o senhor Antônio, é ele o suspeito. Se eu quiser mudar a narrativa, certo? Eu coloco outro suspeito. Ora, a Idalina não ia herdar também? Ela deixou muito claro que falou que ia retirar da casa quem estivesse lá. O senhor Adão não falou que a gente estava lá primeiro, depois ele chegou? Ele não era um intruso? E depois a mãe, coincidente, morre depois de tudo isso? Depois deles falarem tudo isso, a mãe morre e coloca a culpa nele? Muito fácil, a gente tem novos suspeitos, mas não tem prova! Não tem prova! O que a gente consegue concluir é que não foi o senhor Antônio. Basta dar um pouco de crédito ao que ele diz. Pare, imagine o que ele está dizendo. Parece realmente que aconteceu. Sabe por que eu não digo realmente que o que ele disse aconteceu? Porque eu não estava lá. O promotor não estava lá. Vossa Excelência não estavam lá. Quem estava lá era ele. Adão não estava lá. Idalina não estava lá. Ninguém estava lá. Ninguém sabe de fato o que aconteceu ou deixou de acontecer. Tivesse investigado a versão dele, pelo menos para refutar, e aí sim teríamos a prova de que ele é culpado. Mas nem isso fizeram. Então eu não acuso ninguém. Não tenho como. Porque basta mudar. Façam esse exercício. Tudo que os senhores imaginou. Agora os irmãos se voltam não contra o Antônio, mas contra a irmã dele. É só encaixar ela na história, meu amigo. E ela que parece que é suspeita nisso tudo. Certo? Acabou. Vamos continuar nessa linha? De todos serem suspeitos? Quero mostrar outra coisa para vocês. Lembra que eu falei que basta mudar o personagem, né? E ficou muito claro que as pessoas que passaram aqui queriam pintar o seu Antônio como uma pessoa ruim, de qualquer maneira. Até o fato de ele chamar a própria mãe de maneira carinhosa de vovó, não. O Antônio chama de vovó, mas ele é cínico. Eu chamo de vovó, mas eu sou carinhoso. Meu amigo. Aí a dona Mafalda, que é uma italiana sistemática, tá vendo o filho debochar da cara dela e não vai fazer nada. Vai tolerar? Não, para cima não. Vamos lá. Isso aqui é um vídeo da audiência que aconteceu antes disso aqui, tá? Isso aqui está no processo. Veja como é conduzido os fatos a um deboche da primeira versão do Antônio. Não ficou aqui, peraí. A Idalina, ela já debocha de como o Antônio chegou lá. Para quê? É claro, para desacreditar a versão dele. Porque se você fala, o Antônio chegou lá, vejam como muda. Olha, ele chegou na minha casa e falou, nossa, aconteceu um acidente com a mãe. Fica tranquila. Está mostrando o quê? Que quer que a irmã não se preocupe. Pelo menos ali, para que não tenha um piripaque também, porque é uma senhora de idade, né? Aconteceu um negócio com a mãe, o negócio foi feio, não se preocupa, mas vamos lá que eu preciso ajudar a mãe. Essa é uma maneira que vocês entendem positivamente. Agora você fala para você, ele chegou lá, falou, aconteceu um negócio e tal. Eu estou demonstrando para vocês que não parece que é verdade. Agora, ouçam. Isso aqui está no processo. Que hora lá, essas horas certas, eu não marquei. Eu escutei um chamando, Nardo, que é meu esposo. Até na hora achei que era meu sobrinho, que bebe. Levantei meio assim que eu tomo remédio, né?
Aí levantei, abri a porta. Ai, aconteceu um negócio lá em casa. Mas sabe quando a senhora olha na pessoa, você não acredita muito bem? Tudo bem. Eu fiquei olhando assim. Ai, o negócio foi feio. Tem umas cadeirinhas assim, o vizinho que tá aí também estava junto, né? A senhora tá ouvindo o que eu tô falando? Sim, tô ouvindo. Então tá bom. Aí, o negócio foi feio, 2 homens, tava ali conversando, mas eu aqui comigo eu não acreditei muito. Mas tudo bem, você tá falando, né? Já não dá crédito à versão do irmão no início. Fala de maneira debochada para que a gente não acredite de fato nele. Vamos adiante. A herança maldita é uma guerra de narrativas. Quem tiver em casa, eu arranco. Todos são suspeitos. Dependendo do que a gente quiser fazer nesse processo, qualquer um parece suspeito aqui. Agora, veja se não parece que a Idalina é suspeita. Em que pese eu ter dito que eu não acuso ninguém, porque eu não sei o que aconteceu e não tem prova para isso. Eu quero... Doutor, quem está com a palavra sou eu. Respeite os seus cabelos brancos e mantenha-se educado, como eu me mantive educado, tá bom? Se o senhor não está com a palavra, e respeite quem está com a palavra, como eu fui respeitoso com o senhor e não o interrompi. Tá bom? Tá bom, então mantenha-se quieto. Tá? Vamos lá, vamos adiante. Veja se agora ela não parece suspeita. Aí ele falou assim, vovó disse que a casa vai ser minha. Aí como que eu tenho meus 2 irmãos que morreu por morte do vida, né? Eu tenho meus cunhados, tenho meu sobrinho. E eu sempre assim, eu penso assim, eu vou ter minha partinha, mas todo mundo vai ter a sua partinha também. Ah, mas parece que tem intenção na herança também agora? Aí eu falei assim pra ele, olha, é o seguinte, se vovó deu pro seu, deixou de dar a mãe, é o seguinte, quem ficar na casa eu não, porque é direito de todo mundo. Eu falei mesmo, não minto e não estou mentindo. Depois meu marido chegou, eu falei pra ele, se você ficar, eu arranco. Não parece que agora ela que é suspeita se a gente adequar a história? E vamos adiante. Ela debocha para dizer que Antônio está dando uma de vítima, para que pareça que ele não é vítima do assalto. Então já começa a dar descrédito à versão do irmão. Fala de maneira debochada para não parecer que ele realmente é vítima. Adiante diz que sequer ouviu a versão do irmão. Eu perguntei diversas vezes aqui, vocês tentaram acreditar nele? Ninguém tentou, todo mundo passou a acusá-lo. Vamos adiante. Ele chegou a confessar direitinho, olha, eu espanquei mesmo, eu Não. matei. Não. Ele nega? Só fico de vítima. Fazendo de vítima. Mas na verdade eu nem conversei muito com ele sobre esse assunto, porque a conversa eu já sabia que é meio xarope, né? Porque não tem explicação. Não tem explicação só para o que o Antônio fala, mas para o que todo mundo fala aqui, por mais que hajam incoerências, por mais que o Euclides fale que inventaram que ele disse aquilo, aí tem explicação. Mas isso aqui é muito interessante, doutores. Questionado se o pai é consciente, afirma com certeza que sim. Perguntado se o pai poderia ir a juízo para esclarecer os fatos, coça a cabeça e evita a presença do Sr. Orlando. Seu pai é uma pessoa consciente também? Ou tem a cabeça melhor do que a minha que eu tô Ele tem condições de vir depor? Olha, dona. Eu coloquei um pouquinho mais rápido aqui. Acho que os senhores perceberam que o tempo é curto, então a gente vai mais rapidinho, tá? Mas dá para entender. Se não der, pode me falar que eu altero. Se ele vir aqui, a senhora vai ter que levar ele para o hospital. Ou tem a cabeça melhor do que a minha que eu tô Ele tem condições de vir Se ele depor? vir aqui... Olha, dona, se ele vir aqui, a senhora vai ter que levar ele para o hospital. Super legal ir lá conversar com ele, igual já foi, tomar coisa. Vai com calminha, né? Mas ele vir aqui, até as consultas dele, o doutor consulta ele em casa. E quando o doutor chega, a pressão já sobe. Quando o doutor chega, a pressão já sobe. Imagine se ele vier num fórum, a pressão sobe mais ainda, então ele não tem condição de vir. É sincero responder que o pai não sabe de nada. Realmente é sincero. Ao afirmar que seu Orlando acusa Antônio, aperta o dedo. Lembra que eu falei da Marilena aqui, que ela estava nervosa? É a mesma expressão. Vejam, isso aqui eu vou colocar até um pouquinho mais devagar, tá, para vocês? Depois a gente vai rapidinho de novo. O que ele conta para a senhora desse espancamento da sua mãe? Ele sabe alguma coisa que Não, aconteceu? ele não sabe. Ele ouviu sabe nada. barulho? Não, nada. Ele, Até ele só ouviu quando as polícias chegou. ele acusa o Antônio? Sou sincero. Nada. Ele, Até ele só ouviu quando as polícias chegou. ele acusa o Antônio? Sou sincero. O que ele fala? Ele fala que não tem dúvida. Já não Que tem não tem tanta dúvida que firmeza você não ao afirmar isso. Tenha sido ele. Coloca em dúvida se Antônio teria recebido o FGTS.
Porque se Antônio tinha dinheiro, não teria por que pegar o da mãe, muito menos para assaltar a si próprio. Vou colocar mais rapidinho aqui, tá? Você sabe o valor que ele pegou do FGTS, mais ou menos? Ah, um fala que é 5 mil, outro fala que é 6, outro fala que é 7. Na verdade, eu não sei, não vi dinheiro também. Eu só escutei falar. Mas a gente sabe que recebeu. Isso aqui, depois no finalzinho, a própria juíza faz uma indagação para ela sobre o dinheiro de Adão, que ele devia à vítima antes da morte. Ela apresenta explicações meio confusas, desconexas. Vejam. A senhora mencionou que o dinheiro que a sua mãe estava para receber, aqui com certeza era da Dona Mafalda. A senhora sabe se era da Dona Mafalda esse dinheiro? Esse dinheiro, o dinheiro dele. A senhora até mencionou para a doutora o dinheiro que ela tinha para receber. A senhora sabe se era da Dona Mafalda? Não, Esse dinheiro, a senhora mencionou que o dinheiro, a senhora até mencionou para a doutora o dinheiro que ela tinha para receber. A senhora sabe se era da Dona Mafalda? Esse sinal na mão, na frente e na boca, a gente buscando um pouquinho do porquê que o corpo se comporta da maneira que se comporta, ele seria um sinal involuntário da infância. Quando a criança quer dizer algo que é ruim, algo que ela não quer dizer, coloca a mão na frente da boca e a gente acaba absorvendo isso, mas faz de maneira mais sutil. Ele só faz assim, coloca o dedinho na frente da boca. O meu irmão também tinha para receber, ele recebeu um dinheiro. Mas a sua mãe tinha dinheiro para receber da Dona Mafalda? Eu consegui que ela tinha 3 mil para receber. Isso, mas daí ela, o meu Gil não pagou naquele dia, ele achei que ia pagar. E a senhora sabe de quem que a Dona Mafalda ia receber esse dinheiro? O meu Gil emprestou, a minha mãe emprestou pro meu Gil, acho que 3 mil pro negócio do motor. E ele ia pagar para ela perto desses dias? Acho que ia pagar nesse dia. E a senhora sabe se o Antônio chegou a ficar cobrando? Quero esse dinheiro para mim? Não, mas eu não sei, porque aí vai saber, né? Aí não sabe. E agora vamos ver um negócio interessante. Chamar a Dona Mafalda era coisa irritante, né? Ele era cínico porque chamava de Mafalda, então, e todo mundo se irritava com ele chamando de vovó. Ele fazia isso porque ele era irritante, certo? É uma alegação para pintar negativamente a personalidade do Antônio. Então, se vocês veem ele como uma pessoa irritante, ele merece menos crédito ainda, a condenação chega mais próxima. Vamos ver algo bem interessante aqui? Aí não chama minha mãe de mãe, ele chamava de vovó. Aí eu, vovó, que irritava todo mundo. Veja a maneira como expõe. Todo mundo se irritava. Vovó, irritava. Aí será que é irritante mesmo? Todo mundo se irritava por chamar de vovó? Não sei, na hora fosse do vô. Ele não estava mais a avó e o vô. E o vô sozinho os dois. Como que a avó, ele tentou socorrer a avó, disseram para mim, tá? Que fui no hospital para ver a avó, cara, ele me livre de avó. Foi feita uma reforma recente na casa da avó. Eu falei, vó, eu recebi um cheque. Aí eu peguei e falei, vó, eu disse para ela, vó, Será que é irritante? Vó, acabou, vó, da avó. Vó. Será que era irritante mesmo ou isso aqui é para pintar a personalidade dele como alguém ruim e a condenação chegar mais perto? E como eu disse ao senhor, isso aqui é uma guerra de narrativa. Se a gente muda, o suspeito parece outro. Se Dalila tivesse sentada aqui no banco dos réus, estaria o mesmo Ministério Público acusando ela com base na mesma narrativa e estaria aqui a defesa para defendê-la da mesma maneira que defende ele. Certo? É bem verdade que eu não posso pegar aqui, essa é a prova da inocência dele. Peguem nela, porque não há uma filmagem, ninguém gravou aquilo. Tá? Mas me apresentem, façam um exercício mental agora, excluam o depoimento das testemunhas e encontrem a prova derradeira para a condenação do seu Antônio. Não condenem com base em história, porque a história, como eu mostrei para vocês, basta mudar o personagem e as coisas mudam. Vai condenar todo mundo então? Porque todo mundo parece suspeito? O que nós estamos diante hoje é sem dúvida de um homem inocente. Excelências, caminhando para o fim. Caminhando para o fim mesmo. Prova dos autos do seu. Eita, meu Deus, tem educação, doutor! Eu não interrompi em nenhum momento. Eu lhe peço, por favor, ele não interrompeu o senhor em nenhum momento na sua exposição, então vamos respeitar o doutor falar agora, em vez dele falar, já que a recíproca foi assim, vamos respeitar. Obrigado, doutor. Já caminhando para o fim, então, apesar dos pesares, esse aqui é o processo de hoje. Deixa eu tocar num ponto, antes dos derradeiros 10 minutos.
porque a gente tem a questão do suicídio, que é muito importante para entender tudo isso. Eu vou tentar tratar de maneira mais rápida, perdoe-me por deixar esse detalhe para o final. Entretanto, se o Ministério Público optar pela réplica, a gente volta na tréplica e eu explico com mais calma. Tem algum material para mostrar para vocês. Olha, a gente tem toda essa situação. Ele estava desempregado, ele consegue o dinheiro do FGTS, roubam o dinheiro do FGTS e ainda agridem a mãe dele, espancam ela e ela morre. E o que acontece? Está todo mundo falando que foi ele. É incrível que ele tenha se afundado numa depressão tremenda. Ele mesmo falou, olha, eu já não estava com a cabeça muito boa, por que será que ele faz isso? Foi utilizado ainda? Meu Deus do céu. Ouça. Aqui no relatório sequencial 1.20. Olha, ouçam um absurdo. Ouçam um absurdo. Em data de 29 de 5 de 2017, portanto, antes mesmo da morte da mãe, o indiciado tenta o suicídio, se jogando nas águas do rio Ivaí, e não apresenta motivos para justificar a tentativa de ceifar a própria vida. Meu Deus, ele tem que agora convencer que o motivo é justo para tirar a própria vida. Ele está sendo acusado de tentar matar a própria mãe. Perdeu o dinheiro que ele tinha que ia dar para o filho dele, que ia levar para o filho. Está todo mundo falando que foi ele. Qual que é a justificativa que precisa aqui? A justificativa que querem? Ele tentou se matar por remorso de ter matado a própria mãe. É esse o ponto que querem chegar. Mas não precisa acreditar em mim, não. Entendam como o mundo aconteceu e acreditem em Daniel Goleman, que escreveu esse livro, que se tornou um clássico, Inteligência Emocional. Vejam o que ele diz na página 216. Os atos de violência são mais perniciosos do que catástrofes naturais como os furacões. Por quê? Atos de violência. Lembra que ele sofreu atos de violência, viu a mãe ser espancada e levaram o dinheiro dele. Por quê? Ao contrário de das vítimas de um desastre natural, as vítimas de uma violência se sentem como se tivessem sido escolhidas como alvo de uma maldade. Era como ele se sentia, alvo de uma maldade. Isso destrói todo um sistema de confiança no ser humano e nas pessoas com quem se relacionam. O fato dele servir de alvo para essa acusação bárbara fez com que ele perdesse a confiança no mundo. No mundo. As pessoas que eram próximas dele o acusavam, ele não confiava mais em ninguém. De uma hora para outra, o mundo em que vivemos torna-se um lugar perigoso. Torna-se um lugar perigoso, onde o outro é visto como uma ameaça em potencial à nossa segurança. O mundo do seu Antônio é uma ameaça potencial à própria segurança dele. O que ele faz para ficar em segurança? Tenta sair do mundo, sim, infelizmente. E ainda debocham da tentativa de suicídio desse homem, como se ele tivesse tentado se matar com remorso de ter matado a própria mãe. Mas não, as circunstâncias o levaram a tomar essa triste decisão. E eu mostrei para os senhores por quê, até onde ele chegou. Certo? Quantos minutos? Os quesitos estão prontos? Estão. Vou fazer uma breve leitura dos quesitos para os senhores, mas aqui eu vou ser bem objetivo, porque a gente só quer chegar em 2 quesitos, que é o que importa para a defesa. O que a gente vai discutir hoje aqui é basicamente materialidade, autoria, qualificadores, enfim. Materialidade não tem dúvida, como eu disse, eu não vou ficar discutindo se a senhora Mafalda morreu, como é que ela morreu ou não, certo? Ela morreu. Então, no primeiro quesito vai ser perguntado isso, ó. No dia 12 de maio de 2017, aproximadamente entre as 20h30 e 21 horas, na residência localizada na rua Tiradentes, blá 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 blá, a vítima Mafalda Rangon Sfaglione recebeu os golpes de um caibro de madeira que lhe causaram as lesões descritas no laudo de exame cadavérico. Respondeu que sim. Isso aqui, ela realmente sofreu essas lesões. 2. Essas lesões foram a causa da morte da vítima Mafalda? Sim, ela morreu por conta disso, certo? Agora o que a defesa pede para vocês é isso. 3. O acusado, Antônio Sfaglione, concorreu para o crime ao efetuar golpes com um caibro de madeira em face da vítima Mafalda? Essa aqui é a tese da defesa, chama-se negativa de autoria, porque não foi ele, não há prova que foi ele. O que a gente entende é que não foi ele, certo? A gente consegue mudar para qualquer um. Então, quando forem responder isso aqui, façam com que ele seja um homem inocente. Respondam que não. Os senhores, no terceiro quesito, respondendo que não, monossilabicamente, sim ou não, coloquem não na caixinha do terceiro quesito, e a gente vai para casa, o processo acaba,
vai cada um para o seu lar. Excelências, quando se escreve, e nos próximos quesitos, não vou nem entrar no método porque não tem muito tempo, isso aqui, as qualificadoras não vou nem tocar nesse assunto. Eu só peço que se chegarmos ainda no quarto quesito, votem sim pela absolvição, dá no mesmo do que no terceiro, mas votem pela absolvição, digam que não foi ele que agrediu a mãe, certo? Para encerrar, isso aqui é o processo, ele é bem grande, é volumoso, está todo marcado, cheio de anotações. E quando se escreve alguma coisa, algum artigo, um livro, 2 pessoas escrevem, a gente diz que é escrito a 4 mãos. Tem 4 mãos de pessoas. Esse aqui é o processo dele. Aqui é o fim do processo. Esse processo também é um livro da vida do Antônio. O processo acaba aqui. Hoje, a 14 mãos, nós teremos um novo capítulo escrito nesse livro. O livro da vida do Senhor Antônio. E cabe aos senhores, com a tinta da justiça, decidirem se no final do livro o personagem é um marricida ou se o personagem é um homem inocente. Votem pela inocência. Tudo bem? São Antônio, eu não sei o que vai acontecer depois, tá? Sinceramente, eu espero que o senhor esteja satisfeito com a defesa. Se de alguma maneira não estiver satisfeito, pode falar com a doutora que ela dissolve isso aqui e aí nomeia outro advogado para o senhor. Entretanto, se o pior acontecer, saiba que eu fiz o que estava ao meu alcance, o que eu sei eu utilizei, mas eu não controlo a decisão deles, tá bom? Eles que vão decidir, espero só que a gente saia com justiça e que o bem seja feito ao Senhor, pelo menos dessa vez. A defesa silencia, Senhor. Vamos tirar o alarme aqui antes que comece a tocar o bendito 20 e 34.